Encontro 2, minicurso Letramentos de Resistência. Então talvez hoje tenha mais perguntas, indagações do que respostas. Adoro, até porque isso é bem próprio, né, de quem está na área de estudos de letramento. Não são respostas, são indagações, são possibilidades, enfim. Vocês já ouviram, talvez, o título que eu organizei para essa conversa de hoje? Vocês já ouviram a expressão "você sabe com quem você está falando"? Já ouviram? Em que circunstância? O que estava acontecendo ali naquele momento? Quem estava falando com quem? Então, o título dessa aula 2, desse encontro 2, tem no meio dela, né, essa expressão. Você sabe com quem você está falando quando está na sala de aula? Então, nós quase sempre ouvimos essa expressão numa situação de conflito. Não exatamente quem está na sala de aula, mas sabe com quem você está falando. Então, nesse momento, há um pedido para que você observe, traços, né, ali naquele momento. E esses traços, essas observações, né, classe social, raça, sexualidade, etnia, enfim, elas têm, essa observação, ela tem como chave a hierarquização desses corpos, a hierarquização dessas pessoas que estão ali nessa cena. Mas quando eu trago essa discussão, essa expressão para a sala de aula, para pensar a sala de aula, eu estou pensando em chamar a atenção em relação a esses elementos, a esses aspectos, a esses traços, a essas características, para pensar a diversidade que está na nossa sala de aula, né? A nossa sala de aula, que é sempre heterogênea, que é sempre interseccional. Então, a conversa de hoje é sobre isso. Simplesmente para pensarmos quem somos nós dentro de uma sala de aula. E ficar aqui a reflexão, né? Qual a importância de sabermos quem está na sala de aula. Então, daquela primeira proposição, você sabe com quem está falando na sala de aula, a gente fica com a ideia da observação, né? Para pensarmos no letramento de resistência, provavelmente nós temos que começar a olhar para várias coisas que talvez a gente ainda não tenha parado para olhar, né? Uma delas é essa cena de sala de aula. Pensar quais são os corpos, quais são as culturas que transpõem o batente, né, da sala de aula para entrar e conviver ali durante algumas horas. Então, mudando a chave, né, nós não vamos fazer essa pergunta para hierarquizar, mas nós vamos fazer essa pergunta para promover, incentivar, instigar a interação entre os diferentes sujeitos que estão na sala de aula. E aí nós estamos contando com a gente mesmo, com a nossa presença, também com a nossa cultura e com os nossos valores. Isso pode parecer bastante simples, mas nem sempre nós olhamos com os olhos de ver, né, em sala de aula, como diz Saramago em uma de suas obras. Então, a ideia hoje é a gente, considerando que a sala de aula é sempre heterogênea, que ela é sempre interseccional, né? Vamos pensar, onde sentam as pessoas que estão na sala de aula?
onde sentam os meninos, as meninas brancas, as meninas negras, os meninos negros, os meninos brancos, as pessoas que parecem ter melhores condições de vida, onde sentam as pessoas mais falantes, onde sentam as pessoas que a gente considera estudantes, né, mais ou menos participativos na sala de aula. E onde é que a gente fica na sala de aula? E como nós ficamos em sala de aula? São ainda questões. Mas se nós pensarmos no conceito de letramento, não é? Que classicamente aí vai então enfatizar o uso social de linguagem por diferentes sujeitos em diferentes contextos, diferentes situações, é fundamental nós pensarmos então que a nossa sala de aula é múltipla e heterogênea e levar em consideração essa característica, né, própria, seja de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, EJA, nível superior, e não necessariamente na área de ensino de língua portuguesa ou inglesa, mas toda a sala de aula. Então, como a gente considera essas diferenças como algo positivo, tenso, denso, complexo, na hora de selecionar os materiais para fazer o nosso plano, o nosso planejamento, para fazer uma aula só que seja. Como é que a gente olha os textos que circulam em sala de aula? Como é que a gente olha o material didático, né, que circula em sala de aula, seja o livro ou o material apostilado ou outros, né? E também como é que nós consideramos essa diversidade na hora de formar os grupos de trabalho em sala de aula. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas vocês percebem que na hora de montar os grupos para o trabalho na sala de aula, geralmente sobram uma ou duas pessoas. O que a gente faz nessa hora? Como é que a gente age? O que essa ocorrência, essa cena, tem a ver com letramento de resistência? Então, eu estou falando aqui pensando na sala de aula, mas eu também estou dialogando com as pesquisas, principalmente as pesquisas que são pesquisas aplicadas, não é? Como essas pesquisas consideram as diferenças, as singularidades, as culturas e identidades na hora de fazer as perguntas ou na hora de entrar dentro do campo para fazer as pesquisas. Eu aprendi muito no meu doutorado que nós precisamos nos considerar diferentes, mesmo quando pensamos ser iguais, como eu pensei um dia. E quem já leu o livro sabe que eu fiz a minha pesquisa com jovens do movimento hip hop, negros, em sua maioria, e achei que ia ser assim muito tranquila a minha chegada, mas eles me disseram: não, você é negra, você é ativista, só que aqui você está como acadêmica, e como acadêmica nós precisamos saber um pouco mais sobre o que é ser acadêmica. Na realidade, eles negaram a minha entrada num primeiro momento, mas o que eles queriam me dizer era que tudo bem ser uma mulher negra, ativista, ok, mas, aí tem um mas, há uma diferença que precisa, né, que chama uma negociação. Depois que a gente conseguiu fazer isso, a nossa vida ficou bem melhor e eu tenho esse aprendizado assim, por toda a minha vida. E quase todos os dias, quase toda semana, seja entrando na sala de aula, de graduação ou de pós-graduação, ou na orientação. E na orientação que isso tem me interessado também, né? Eu tenho feito esse diálogo fortíssimo com mestrandos, mestrandas, e vejo que uma hora rica para se pensar
essa sala de aula e pensar também como eu vou trazer essa sala de aula para dentro da pesquisa, né, é quando, ou na justificativa, ou na problematização, você traz o perfil dos estudantes da sala de aula. Aí, geralmente, vem um parágrafo bem magrinho, bem pequenininho, dizendo os estudantes da sala de aula, meninos e meninas, faixa etária X, são pobres, são carentes, moradores de periferia. O bairro é violento, as famílias não são estruturadas, a escola tem uma série de problemas e por aí vai. O grande desafio aí é abrir essa caixinha, abrir essa caixa. Quem são os meninos e meninas? Onde eles moram? O que eles comem? Quem são as pessoas que formam o núcleo familiar, né, desses estudantes? Qual a religiosidade? E principalmente, onde mesmo eles moram? Onde eles acham que moram? A gente já perguntou para as pessoas o que é periferia para você? Isso amplia muito esse perfil. E nesse encontro aqui, essa indagação, quem está na nossa sala de aula, é uma indagação que, pensada junto ao Conselho de Letramento de Resistência, também tem uma intenção de que essas pessoas permaneçam na sala de aula, sentindo essa sala de aula como a sala de aula delas, como a sala de aula que busca considerar as suas culturas e as suas identidades. E quando eu estou dizendo isso para vocês, eu estou pensando numa aula presencial ou nesse novo momento que a gente entra agora, né, com as aulas remotas ou as aulas à distância, enfim, sei lá, que arranjo nós vamos fazer, e são diferentes arranjos. Vamos pensar aqui, nós estamos em junho de 2020, então nós temos agora não só a aula presencial, mas nós temos também essa aula à distância, não é? Essa aula que pode combinar um momento de matéria ou atividades gravadas ou ao vivo, enfim. Mas de qualquer forma, nós temos aí também essa oportunidade de tornar essa roda na qual a diversidade é a chave, é a mola mestra. Por exemplo, como as pessoas estão vivendo essa pandemia, não é? E como elas pensam viver após pandemia, que deve durar, sim, alguns anos. Essas são questões que eu tenho me feito, e agora também estou bastante preocupada, não sei como é que vai ser essa entrada em sala de aula, mas é fundamental a gente pensar nessa heterogeneidade, e que parece que agora, de uma forma bastante brusca, bastante dura, a gente levanta uma heterogeneidade e uma diferença que aí se materializa nas desigualdades, que é constatar que mais de um terço dos nossos estudantes, das meninas e meninos, seja do Fundamental 1, 2, médio, ensino superior, não tem condição de acessar as aulas por um celular ou por um computador. Então, o que isso significa? Quais são os dados que essa constatação traz para a gente? Para além das desigualdades, né? Tem uma diferença entre esses sujeitos, uma diferença de vida, uma diferença de valores, de cultura, de possibilidades. E essas diferenças, elas têm de circular na sala de aula, não para hierarquizar, mas para dialogar, sabendo que esse diálogo é tenso, né? E também considerar que essas diferenças, elas estarão materializadas na circulação por essa sala de aula. Elas estarão materializadas na escrita, elas estarão
materializadas nas perguntas que se faz em sala de aula. Então, essa observação é uma observação ativa e a gente tem de pensar, então, o que fazer com essa observação, com esses dados que a gente tem em sala de aula. Esses dados vão dizer para a gente de números do IBGE, de números do INEP, de números em relação às tantas pesquisas educacionais. Uma tarefa gigante, não só para o professor, para a unidade escolar, para o sistema educacional, para as políticas públicas. Então, quando eu pensei em letramentos de resistência, não é pensar também que nós vamos ser heróis e heroínas e resolver questões. Eu acho que pensar letramento de resistência é também indagar o nosso fazer político, o nosso tempo político. Ele é, sobretudo, pensar as políticas educacionais, mas também pensar esse miudinho, né, essas revoluções cotidianas, essas micro-revoluções. E que, para alguns grupos, essas micro-revoluções se tornam fundamentais para que essas diferenças não hierarquizem, para que essas diferenças não os coloquem para fora. Então, é um pouco essa discussão que eu quero fazer no próximo encontro, que é na próxima quarta-feira. E aí eu quero deixar uma tarefa de casa: assistam ao filme Menino 23, Infâncias Perdidas. Bate a mão ali no Google, vocês vão achar no YouTube. Menino 23, Infâncias Perdidas, e eu espero vocês no próximo encontro. A gente começa a discutir a partir daí, ok? Até lá, gente. Um abraço.